propostas de reformas trabalhistas se valem de alguns argumentos culturais, muitas vezes distantes do campo econômico. Para falar sobre o assunto, Celso Napolitano recebe o jurista Jorge Luiz Souto Maior, professor de Direito da Universidade de São Paulo. Pode entrar, a sala é sua. Olá, esse é mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Agradecemos muito a sua participação e o seu prestígio. Hoje temos a honra e o prazer de receber o Dr. Jorge Luiz Souto Maior. Dr. Souto Maior é jurista, professor livre-docente de Direito do Trabalho na Universidade de São Paulo. Entre outros, é autor de Relação de Emprego e Direito do Trabalho, de 2007, e o Direito do Trabalho como Instrumento de Justiça Social, de 2000. Dr. Souto Maior é também juiz titular da Terceira Vara do Trabalho de Jundiaí desde 1998. Dr. Souto Maior, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Celso, a oportunidade de estar aqui para conversar com vocês, né, com todos os nossos ouvintes, sobre esse tema tão importante, né, que é esse que diz respeito à reforma trabalhista. Então, eu acho que o senhor já tocou no assunto e a gente já vai direto ao ponto, que é exatamente a questão da reforma trabalhista que foi colocado pelo atual governo e que, segundo muitas análises, é a panaceia para resolver a questão do desemprego. Dizem vários analistas que a legislação do trabalho brasileira é muito rígida e que com isso desestimula o investimento, desestimula a contratação, desestimula o trabalho com carteira assinada. Como o senhor vê essa afirmação dos analistas? Eu vejo, bom, a gente tem que ver de que analistas nós estamos falando. Sim, né? De fato, os analistas que apontam. Mas com que substância, com quais fundamentos Sim. eles falam, né? Quando essa questão se coloca, me põe diante dessa questão como uma pessoa que estuda isso há 30 anos, né? E que tem uma dedicação do ponto de vista da atuação na magistratura e como docente, né? E pesquisador, que, portanto, essa pergunta me traz muitos questionamentos, né? E acho que o questionamento principal, né, que essa pergunta sugere o que constitui efetivamente a sociedade brasileira, né? O direito do trabalho, a legislação do trabalho no Brasil, o estudo dela e a discussão a respeito desse assunto nos permite compreender um pouco do que é a sociedade brasileira, ou seja, do que é a história do Brasil, né? Uma história de 388 anos de convívio com a escravidão, né? E que passa depois por um período de oligarquia cafeeira e depois com uma dificuldade tremenda de uma construção de um capitalismo com uma lógica liberal, porque muitos dados culturais não foram ultrapassados ao longo dos diversos momentos da nossa história, né? E quando se coloca, bom, o problema da legislação trabalhista colocada pelos tais analistas não é uma questão que se coloca no momento presente. Ela é histórica, ela sempre existiu. Sim. Né? E essa questão a que o senhor se refere, cultural, tem a ver também com a avidez da mais-valia, né? Em termos de que você tendo uma regulamentação frágil, uma flexibilização total, existe um maior domínio do empregador sobre o empregado e as condições mais favoráveis que seriam ao capital e não ao trabalhador. Não só isso, mas também do aspecto que nunca se quis ceder, né, concretamente à classe trabalhadora uma ascensão. Né? Sim. Uma ascensão não que fosse revolucionária, né, porque isso que realmente nunca será cedido, né, mas uma ascensão do ponto de vista da melhoria efetiva da sua condição social e econômica. Na verdade, nós estamos vivendo um momento que é uma repetição de vários outros momentos, que é o momento de retirar aquilo que nunca existiu. Né? Concretamente é isso. Sim, colocar exatamente no papel a proibição
de existência de uma regulamentação que quase nunca foi aplicada. E com os argumentos mais chulos, vamos usar a palavra assim, né? Me permite, mas os argumentos que são retóricos, para ficar mais suave. Sim. Né? Como esse de que a legislação trabalhista no Brasil é antiquada, que é da década de 40, né, da legislação da CLT de 43, que pega um argumento desse, né, e a partir deste argumento você queria chegar a alguma conclusão de que a alteração da legislação trabalhista vai melhorar a vida do trabalhador, porque eles usam retoricamente que eles estão protegendo o trabalhor, eles não estão fazendo nada contra. E quem está contra essa reforma é que eles invertem tanto as coisas que vão dizer que quem é a favor dos direitos é que é contra os trabalhadores. Mas a legislação trabalhista no Brasil, né, ela começa a ser discutida de forma mais séria em 1918, uma comissão especial de legislação na Câmara, no Congresso Nacional, por pressão internacional, inclusive, né, do final da Primeira Guerra Mundial, de forma mais intensa em 1919, por conta dos compromissos assumidos pelo Brasil no Tratado de Versalhes. E essa legislação começa a existir no Brasil, leis contra acidente de trabalho, a Lei Eloy Chaves de 1923, depois a Lei de Férias de 1925, uma reforma constitucional em 1926 que passa a permitir ao Congresso legislar sobre questão do trabalho, e sempre com muita resistência ao advento dessa lei, mas todo um debate já sendo travado a respeito da sua importância. Depois da década de 30, por razões múltiplas, aí, falar o que representou a década de 30, que é muito complexo, mas enfim, a legislação trabalhista ganha um impulso maior nesta época, mas também um impulso no sentido de que ela adveio com maior intensidade, mas não ainda com toda a sua, digamos, gama de eficácia. Acoplada à legislação trabalhista vem diversas estratégias, né, para conter a sua própria aplicação, para conter a organização sindical brasileira, para digamos assim, para que essa legislação não fosse de fato aplicada, né? Então, você vincular a história da legislação trabalho no Brasil à CLT de 43 é errado, historicamente errado, né? A legislação trabalhista do Brasil não surge em 43, surge antes, com todas essas complexidades que poderiam ser ficar aqui horas e horas falando. E em 43 o que se dá é o que está, inclusive, que é o próprio nome da CLT, é uma consolidação das leis que já existiam. Agora se trata do Pacto de 88. E sendo que antes disso nós passamos por diversos outros momentos, dentre os quais 21 anos de ditadura civil, empresarial e militar, no período no qual a CLT, digamos assim, foi alterada quase que diariamente. Quase que diariamente. Há dois decretos, né, um de 66 e outro de 68, sendo que em um deles se altera de uma tacada só 200 artigos da CLT. E o primeiro são 100 e poucos artigos. Então, como as pessoas conseguem, com tudo isso que aconteceu ao longo dessas décadas, ainda virem com o argumento de que o que regula as relações de trabalho no Brasil é a CLT de 43, fascista, que é fascista, da Carta de Lavoro, da Carta de Lavoro. É por isso que eu disse que até os repetidores, eu lhe dou razão, são por ignorância, mas os formuladores deste pensamento, desta, entre aspas, consciência, que são os levianos, né? Porque sabem muito bem o que estão fazendo. Os outros são meros repetidores e que ficam repetindo conceitos antigos e ideias exatamente para poder consubstanciar a teoria neoliberal que a gente está submetido e estão tentando ainda submeter mais ainda. E dentro dessa lógica, digamos assim, de reconstrução histórica das coisas, né, o próprio argumento a favor da flexibilização, né, para melhoria, para aumento dos empregos, que é um argumento que se usa também muito na sequência, né, assim, mas precisamos de modernizar a legislação, uma legislação mais flexível para aumentar o nível de emprego. Esse argumento também é o argumento que impulsionou as reformas trabalhistas desde a década de 60. Sim. Né? A lei de representação comercial, a lei do trabalho 65,
a lei de 65 também, que permitia a redução dos salários em até 25%. Sim. Né? A lei do trabalho temporário, de 1974. A lei de estágio, de 1978, por aí, 80, é a lei de 78. Depois dos vigilantes, em 1983. A terceirização, em 1993, não veio por lei, mas veio por súmula. Por né? súmula. O trabalho a tempo parcial, na década de 90, o banco de horas, os experimentos... Mais recentemente, o PPE, né? O PPE, ou a lei de recuperação, de recuperação judicial, recuperação né? judicial, que é a lei do calote, sim, né? Claramente, sim, o calote sim. trabalhista. Onde antigamente, na questão da recuperação judicial, numa empresa que tivesse algum problema econômico e tal, o primeiro a receber seriam os trabalhadores, né? Agora não mais tem um limite. Não mais há um limite, essa que é a então, questão. Foram várias experiências de redução de direitos que na história do Brasil foram direitos... Paulatinamente sendo... direitos que jamais foram efetivamente aplicados. Sim, né? sim. Porque não podemos esquecer que uma das questões que conduziu o João Goulart a uma resistência da classe dominante brasileira ao João Goulart foi o período que o João Goulart exerceu o cargo de ministro do Trabalho, sim, em 1953, sim. E que convidou todos os trabalhadores a serem os seus auditores fiscais, sim. Né? E ele disse, agora a legislação do Brasil trabalhista vai valer, né? Doutor Jorge, a análise histórica que o senhor fez aqui é de extrema importância, exatamente para voltar à realidade dos fatos. Como o senhor diz, muita gente repete velhos chavões por absoluta ignorância, mas são os chavões que são incutidos nessas pessoas por outras formadoras de opinião, no mau sentido, que sabem muito bem o que estão fazendo, né? Então, isso é de fundamental importância para nós. Principalmente nessa linha do tempo histórica que o senhor traçou. Bom, chega nos dias de hoje e volta a lenga-lenga de que a legislação do trabalho há que ser flexibilizada, dando uma maior liberdade aos sindicatos, entre aspas, e aos trabalhadores para que eles possam, eles mesmos, gerir a sua vida laboral. Dentro disso tem um projeto de lei, que é o 4302, que fala sobre a terceirização. Qual é a sua análise sobre a questão da terceirização, do trabalho terceirizado, que está em vias de ser aprovado no Congresso Nacional, analisado pelo Congresso Nacional? Em uma palavra, se for por exemplo, é a balbúrdia, né? A balbúrdia conduzindo à barbárie. É isso, o que é incompreensível do ponto de vista daqueles que, digamos, se valem do próprio sistema, enquanto classe dominante. Por que eles querem destruir o próprio modelo? Que fica esta pergunta fica no ar. E o que fica estranho, inclusive, né, um marxista vir aqui para defender, né, a preservação do modelo. É muito doido isso, enfim. Terceirização, né? Na formação do capitalismo, né, na época da Revolução Industrial, na verdade o capitalismo se forma desde muito tempo antes disso, mas se consolida ali na Revolução Industrial, as relações de trabalho eram todas intermediadas, né? A tal intermediação, né? Os trabalhadores eram contratados por um outro trabalhador, né? Não havia essa relação direta com o capital. Então essa lógica da intermediação está na base da formação do modelo. Então primeiro não tem nada de moderno em terceirização. E o que se compreendeu na verificação dos tempos, em razão dos acidentes do trabalho, em razão das revoltas, em razão da irresponsabilidade do capital perante o trabalho, era que seria necessário acabar com a intermediação da mão de obra, né? Esse é um dos fundamentos básicos da legislação trabalhista, que consta inclusive do Tratado de Versalhes, da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, a proibição da merchandagem, a proibição da intermediação da mão de obra. Esse é um ponto básico, né? Que se tem em termos de como regular melhor a relação capital e trabalho. Então não tem nada de moderno nisso, né? E aí, na história do Brasil, nessas reivindicações por flexibilização, houve dois momentos, né, em que se achou que esse mecanismo de intermediação seria eficaz, melhor para
a relação contrato-trabalho. Em 1974, com o trabalho temporário, em duas situações específicas, acréscimo excepcional de serviços ou substituição excepcional de um trabalhador regular. Aí você pode contratar uma empresa temporária para essas duas hipóteses. Em 93, nova reivindicação, né? E aí veio a súmula do TST, a súmula 331, e permitiu esta intermediação, vamos colocar assim, né? Com um nome eufemístico de terceirização, na tal atividade meio. E muitas empresas, muitas pessoas, né? muitos empregadores, tentaram com essa abertura de trabalho meio, ampliar as hipóteses de terceirização, considerando que tudo era meio, né, na sua atividade. Enfim, como não há uma definição do que é atividade meio e o que é atividade fim, entraram também nesse meandro aí de insegurança jurídica. E agora querem o quê? A terceirização para qualquer coisa. Mas o argumento é muito falho da sua própria razão de ser, né? Porque o que se dizia em 93 é: a empresa, para ser eficaz, para competir no mercado, para gerar empregos, ela tem que preocupar com o seu negócio principal. Não tem por que a empresa ficar gerindo questões que não constituem o seu negócio principal. Basicamente, vigilância, segurança, limpeza. O que não é a finalidade pode ser terceirizado. Esse é o argumento fundamental. E agora, queremos terceirizar tudo. Ué, mas a essência da empresa não é preocupar com a sua atividade principal? Então, se vai terceirizar tudo, o que é a empresa, afinal? Vai entregar a gestão da sua atividade principal a uma outra empresa. Aí você fala, então, uma escola, né, já que estamos aqui, sindicato dos professores, que vai contratar, então, os seus professores por uma interposta. E amanhã vem o Jorge, depois da manhã vem o João. Mas se uma escola faz isso, ela não é uma escola. Sim. Né? Ela é qualquer coisa menos uma escola. Sim. Né? Porque ela contratou uma escola. Né? É verdade. Ela deixa de ser a escola. Né? É verdade. Ela é só gerenciadora do capital. Né? Então não é mais escola. Né? Ah, não, mas aí dirá alguém, e sempre alguém, já participei de alguns debates sobre isso, quando eu desafio, bom, então quer dizer, o piloto do avião vai ser terceirizado, a aviação vai terceirizar o avião, terceirizar o piloto. O piloto. O hospital vai terceirizar o médico. Bom, aí a sujeito fala, não, mas as empresas responsáveis não vão fazer isso. Mas se as empresas responsáveis não vão fazer isso, então o que nós estamos fazendo? Dando argumento jurídico para as irresponsáveis vencerem na concorrência as responsáveis. Né? É completamente lógico. Nós estamos conduzidos, neste momento histórico, nesse momento nós estamos conduzidos por muita ignorância, que se diga, né? A bem da verdade. Mas quando pautam a reforma trabalhista a partir desses argumentos, chega a ser assustador. Né? O que vamos melhorar a economia com a terceirização de tudo, não vai melhorar a economia. Eu queria te interromper, desculpa pela interrupção, como dizia aquele outro humorista, e já interrompendo, para o senhor analisar um aspecto desta reforma, um dos pilares da reforma trabalhista, a tal liberdade de ação, o negociado sobre o legislado. Tanto que se cantam vantagens sobre isso, porque aí fortalece o trabalho do sindicato, porque aí o sindicato vai ter condições de negociar, os empregados vão negociar. E, ao mesmo tempo, se coloca a possibilidade de ter um representante de empresa que seja eleito, entre aspas, na empresa, sem a orientação e sem o controle e a vigilância do sindicato. Como é a sua visão do negociado sobre o legislado? Nosso tempo é muito curto, essas questões são muito complicadas. Nós já estamos estourando, o pessoal está bravo, mas a gente pode... Então vou tentar resumir. Vou responder por um aspecto só, né? Seriam vários. Vamos dizer assim que por esse aspecto, eu sou a favor do negociado superando o legislado. Muito bem. Desde que haja efetiva possibilidade de negociação, porque o pressuposto básico disso é liberdade, né? Igualdade da negociação. Então, tudo bem. E o que eles querem, no ponto de vista da modernidade, é a não intervenção do Estado nas relações de trabalho.
não é isso? Então vamos falar, bom, se é isso, vamos ser a favor disso. Ó, como experiência, hein? Como experiência. Tá bom, vamos ser a favor. Vamos deixar os sindicatos negociarem livremente com os empregadores. Significa dizer que eles terão liberdade sindical, que eles terão direito de greve, que não poderá haver intervenção do Estado nas greves e que não poderá haver dispensa dos trabalhadores sem justo motivo, porque em nenhum contrato civil isso é possível, a denúncia é vazia. Então, se é dentro desse patamar de igualdade que vale para os dois lados e de igualdade que vale para os dois lados, vamos deixar então os trabalhadores negociarem com seus... Liberdade sindical, garantia de trabalho e direito de greve. Pronto. Não, essa tríade existe. Não pode aqui não pode falar data, não pode falar ontem, nem hoje, nem amanhã, essa coisa toda. Mas no dia 15 de março, né, houve uma grande manifestação, um grande protesto. Eu prefiro chamar de protesto, que manifestação fica uma coisa meio bonita, né? Assim, um grande protesto. Né, no Brasil, no que se refere às reformas trabalhistas. Sim. Né? E previdenciárias. E algumas categorias de trabalhadores deflagraram greve, né, para participação desse protesto. O que fizeram os empregadores? Os trabalhadores, os empregadores que são maiores de idade, que são senhores do seu destino, que sabem negociar, etc., livremente, o que eles fizeram? Foram ao judiciário. Sim. Foram ao judiciário e pediram o quê? Declaração da ilegalidade da greve. E se valeram de multas milionárias impostas pelo judiciário para impedir que os trabalhadores exercessem a sua liberdade de não trabalhar para negociar politicamente o seu destino. Se os trabalhadores não são livres, né, se eles não podem exercer cidadania, se ele me falar em livre negociação, né, não tem livre negociação, é preciso então que haja esse patamar. E pior assim, a livre negociação já existe, A livre negociação para os trabalhadores existe. Para melhorar a sua condição de vida. O que eles querem é livre negociação para reduzir. A lei é o patamar mínimo. Então, né, trabalhadores unidos, vamos lá para ficarmos pior do que nós já estamos? Que unidade é essa? Né? Para aumentar a jornada de trabalho, reduzir salário, etc. Unidade da classe trabalhadora. Vamos lutar por piores condições de trabalho. Vai ser muito interessante. Não tem menor sentido. Só para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, houve escolas particulares em que os professores usaram o subterfúgio de doar sangue para poder faltar aquele dia, ao dia 15 de março, e aí nem ter o seu salário descontado. Nós tivemos relato de algumas escolas onde os diretores estão pedindo a relação das pessoas que foram doar sangue e que, muito possivelmente, com atitudes de retaliação e etc., que vem exatamente confirmar o que o senhor disse. Quer dizer, no momento onde não havia uma demonstração de protesto contra a empresa em si, um protesto contra uma legislação que está sendo proposta e que retira direito dos trabalhadores, onde não há nenhum risco àquela empresa, os empregadores também estão utilizando do seu direito, do seu poder econômico para poder subjugar os trabalhadores. Da opressão do Estado, eles não abrem mão. Não abrem mão, porque isso pode gerar comportamentos Eles querem negociar com os trabalhadores com a corda, com a faca no pescoço, né? com a necessidade batendo, né? e tendo do seu lado a força policial. Né? Assim é fácil negociar, assim vamos fazer negociação coletiva, é fácil ter livre negociação. Sem esquecer de que ainda está em vigor a emenda 45 na reforma constitucional, em que, para que haja uma decisão judicial numa questão de conflito trabalhista, onde uma das partes não quer negociar, geralmente patrão, é preciso que haja comum acordo para que então as partes possam ir à justiça para pedir intervenção, até a conciliação, a mediação do Poder Judiciário. Mas não no que se refere
contestação da legalidade da greve. Ah, não. Aí não. Se refere a isso? Aí não. Aí é só uma parte que vai lá. Só uma parte que vai lá. Então, Dr. Jorge, nós estamos realmente muito agradecidos pela sua presença. Eu tenho certeza de que essa sua participação aqui colocou realmente as coisas no lugar, principalmente, como eu já disse, pela sua análise na linha histórica do tempo, do que ocorreu com o direito do trabalho, já que o senhor é um livre-docente, pesquisador nesse assunto, e realmente agradecer muito a sua participação. Okay. Muito obrigado. E eu gostaria de, se o senhor me der licença, de encerrar. Quando eu soube que o senhor vinha para cá, e até nós fizemos força para esse convite, eu fui lá e recordei o pensamento de Lacordaire. Até fiz questão de escrever para não errar aqui. Entre os fortes e fracos, entre ricos e pobres, entre senhor e servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. É isso. Eu acho que isso pode encerrar esse nosso programa. Eu queria agradecer a você que nos prestigia. Participe, sugira, faça críticas, por favor, no fepesp.org.br, e eu tenho certeza que, como nós, a participação do Dr. Souto-Maior foi de extrema importância para as questões que se referem aos direitos dos trabalhadores em geral. Muito obrigado novamente, Dr. Jorge, muito obrigado a você, até o próximo Sala de Professores. Até lá.